Eu sou o pastor Jake Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 20. Nesse vídeo nós vamos abordar o momento que os fariseus e escribas vão perguntar a Jesus em relação a algo pecaminoso, que eles acreditavam que a pessoa comendo sem lavar as mãos poderia ficar o quê? Impuro. Mas não impuro fisicamente, mas impuro em relação espiritual, em relação à parte espiritual, não à parte física. Mas vamos ver o que Jesus respondeu. Olha o versículo 1, vai dizer: Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Quando eles perguntam isso, falando bem assim, por que os seus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciões? Porque isso não estava escrito na lei. Isso era uma tradição que principalmente verbal. Aquilo que os anciões acreditavam que era o pecado, eles estavam passando de geração em geração. E que tradição é essa que não poderia comer sem lavar as mãos? Eles acreditavam que o fato, olha só, o fato da mão estar com a poeira, botar a mão no alimento e comer, essa poeira iria entrar e contaminar. Mas não porque é poeira, não porque tinha algum tipo de doença, mas é porque essa poeira, nada mais, nada menos, que o gentio, um pecador, passou por ali, pisou, e quando pisou, aquela poeira subiu, e antes dela subir, aconteceu o quê? A poeira ficou impura, porque os pés de um impuro pisou ali. Então aquela poeira iria subir, iria pegar na mão dos judeus, e no fato dele comer sem lavar as mãos, a comida ia estar contaminada com a poeira que estava impura, e não por causa da poeira em si. E comendo, a pessoa iria ficar o quê? Impura, principalmente cerimonialmente, principalmente na parte espiritual. E aí Jesus vai trazer uma resposta para eles, porque primeiro, eles estavam falando de uma tradição e botando peso além do que não existia. Olha o versículo 3, nós vamos entender melhor aqui o próprio Jesus explicando. Olha o versículo 3. Jesus, porém, lhe respondeu: Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Aí você me pergunta assim, pastor, Jesus falou sobre isso e aonde está escrito isso? Olha, eu vou deixar na tela, não vou ler tudo, mas você pode dar pausa e ler. Olha o versículo aí, o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, está falando sobre essa parte, a própria parte que Jesus falou. E Êxodo também 21, 17 e Levítico 20, versículo 9. Está mostrando exatamente isso aí que Jesus falou. Vou mostrar na tela de novo. Observa aí, ó, Êxodo 20, versículo 12, Êxodo 21, versículo 17, Levítico 20, versículo 9. Mas vamos lá, vou pegar aqui e fazer o gancho aqui do versículo 4 e o versículo 5. Bora ler de novo. Olha aí, ó, porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. E olha o versículo 5. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta do Senhor. Versículo 6. E assim não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Isso aqui, nada mais, nada menos, o que eles faziam? Quando os pais precisavam da ajuda, vamos supor que os pais estavam na velhice e precisavam da ajuda deles. Sabe o que eles falavam? Oh, que pena, não tem como eu te ajudar, porque tudo que eu tenho é do Senhor. Então o que eles faziam, na verdade? Eles pegavam todos os bens e colocavam no nome do templo, como se tudo que era dele, na verdade não era dele, era do templo. Só que depois que os pais passassem da velhice, depois que os pais morriam, o que eles faziam? Já estava tudo combinado ali com os escribas. Já estava tudo combinado com o pessoal que tomava conta. E aí o pessoal devolvia toda a escritura para o verdadeiro proprietário. E com isso é como se eles ficassem livres pela lei, que não precisava cuidar dos seus pais, não precisava cuidar do pai, da mãe na velhice.
porque nos mandamentos manda cuidar, honrar o pai e a mãe. Só que eles tentavam fazer o quê? Trapacear para ficar livre desse mandamento. E falava, os meus bens, infelizmente, eu não tenho. Meus bens é tudo do Senhor, é tudo de Deus, é tudo do templo. Mas, como eu falei, depois que os pais morriam, eles pegavam tudo de volta. Claro que os escribas recebiam algo em relação, né, a isso, né? Recebiam uma comissão. Então eles faziam o quê? Uma maracutaia. Eles faziam disfarçadamente, mentindo, para não ajudar os próprios pais. Olha o que Jesus continua falando aí no versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então observa que eles buscavam honrar a Deus em quê? Apenas com os seus lábios, né? Falava que honrava, falava isso e aquilo, que buscava a Deus, mas na verdade, o coração estava o quê? Longe do próprio Deus. E olha o versículo 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Observa que esse versículo 9 ele é muito importante também. E aí vem até uma pergunta se isso acontece nos nossos dias ou não. Olha o que diz o versículo 9, vou ler de novo. E em vão me adoram, ensinando o quê? Doutrinas que são preceitos humanos. Então tem muitos ensinamentos por aí, muitas igrejas e muitos povos ou seitas que acabam ensinando coisas que nem da Bíblia é. São preceitos humanos, interpretações erradas. E aí eu te faço uma pergunta, será que você conhece alguém assim, algum grupo que coloca preceitos humanos, doutrinas humanas e não bíblicas? Não doutrina bíblica, mas doutrina, são preceitos humanos e acaba trazendo muito mais peso para as pessoas. Se você conhece, coloca aí, coloca assim, ó, sim pastor, eu conheço um grupo assim. Se você não conhece, você pode colocar no comentário bem assim, ó, não pastor, eu não conheço um grupo assim, mas só lembrando, se você conhece algum grupo, você só vai colocar que sim, que conhece, mas não coloque o nome de grupo nenhum. Para quê? Para evitar qualquer tipo de problema em relação ao YouTube, né? Mas se você conhece algum grupo que acaba colocando doutrinas que são preceitos humanos e acaba trazendo peso para as pessoas, que na verdade não é a Bíblia, não é a verdadeira palavra, deixe aí no comentário. Olha o versículo 10, vamos continuar. E convocando a multidão, Jesus disse, escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então nesse momento Jesus está explicando, olha, o que contamina a pessoa não é o que entra, mas sim o que sai da boca. Aí você me pergunta, como assim, pastor? Olha a explicação de Jesus, versículo 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Versículo 14. Esqueça os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, também vocês ainda não entenderam? Não compreende que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina as pessoas. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Então Jesus aqui está explicando o quê? O que faz mal ao ser humano não é o que entra na boca, mas sim o que sai. Porque também a gente aprende que a boca fala que o coração está cheio. E as coisas más saem do coração. Procede o quê? Procede os maus pensamentos. O próprio Jesus falou isso. Então Jesus vai mostrar porque principalmente o que eles estavam preocupados em relação a se contaminar não é a parte física, não é a parte biológica. Eles estavam preocupados o quê? Com a poeira que uma pessoa pisou, um ímpio, que um gentil pisou e ali estava contaminado, e iria comer essa poeira, iria engolir e ficar de mal com Deus. Não tem isso. Mas o próprio Jesus falou bem assim, o que faz mal não é o que entra, é o que sai.
E aí, já no finalzinho aqui, a gente já fica uma deixa, né? Vamos ter cuidado com o que sai da nossa boca. Vamos refletir antes de falar qualquer coisa, tá bom? E só lembrando, se você chegou até aqui no vídeo, não é inscrito ainda, tá esperando o quê? Se inscreve no canal, ative o sininho como todos, para você receber as próximas notificações. E se você conhece alguém que está precisando de ajuda na leitura da palavra, compartilhe para ela. E aqui vai estar a playlist, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.